A paz do Senhor Jesus. Vamos ler o livro de Tiago, capítulo 1. A Bíblia que vamos utilizar é a Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora. A paz do Senhor Jesus a todos. Saudações de Tiago. Tiago, capítulo 1. O livro de Tiago, capítulo 1, contém 27 versículos. Vamos lá. Tiago, capítulo 1. Saudações de Tiago. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações, fé e perseverança. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas, quando pedirem, façam-nos com fé, sem vacilar, pois aquele que duvidar é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E, quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Tiago capítulo 1, versículos 1 ao 18. Tiago capítulo 1, versículos 19 ao 27. Ouvir e praticar. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas
assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27. Continuação, agora vamos para o livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Advertência contra o preconceito. Tiago, capítulo 2, versículos 1 ao 13. Advertência contra o preconceito. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre: fique em pé ali ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes, guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus quem escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que diz: não cometa adultério, também diz: não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo o que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Tiago, capítulo 2, versículos 1 ao 13. Vamos agora para o livro de Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. A fé sem obras é morta. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo e tenham um bom dia, aqueçam-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda?
Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Até ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. O livro de Tiago, capítulo 2, contém 26 versículos. Agora vamos para o livro de Tiago, capítulo 3. O livro de Tiago, capítulo 3, contém 18 versículos. Tiago, capítulo 3, versículos 1 ao 12. A importância de controlar a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E, entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes, louva nosso Senhor e Pai. Às vezes, amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Então,
Vamos agora ler o livro de Tiago, capítulo 3, versículos 13 ao 18. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Tiago, capítulo 3, versículos 13 ao 18. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão a colheita de justiça. Tiago, capítulo 3, versículos 13 ao 18. O livro de Tiago, capítulo 3, contém 18 versículos. Agora vamos para o livro de Tiago, capítulo 4. O livro de Tiago, capítulo 4, contém 17 versículos. Vamos lá. Tiago, capítulo 4, versículos 1 ao 6. Aproximem-se de Deus, de onde vêm as discussões e brigas em seu meio. Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem. Lutam e fazem guerra para tornar deles para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E, quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículos 1 ao 6. Livro de Tiago, capítulo 4, versículos 7 ao 10. Resistam ao diabo. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago, capítulo 4, versículos 7 ao 10. Agora vamos ler o livro de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Não julguem os outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz.
e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Agora vamos ler o livro de Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Não confiem em si mesmos. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ou ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17. O livro de Tiago, capítulo 4, contém 17 versículos. Agora vamos finalizar com o livro de Tiago, capítulo 5. O livro de Tiago, capítulo 5, contém 20 versículos. Tiago, capítulo 5, versículos 1 ao 6. Advertência aos ricos. Prestem atenção, vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Tiago, capítulo 5, versículos 1 ao 5. Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 12. Paciência e perseverança. Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 12. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 12. Tiago, capítulo 5,
versículos 13 ao 18. O poder da oração. Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao 18. O poder da oração. Alguém de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E, se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Tiago capítulo 5, versículos 13 ao 18. Tiago capítulo 5, versículos 19 ao 20. Restaurem, irmãos, que se desviaram. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Tiago 5, capítulo 5, versículos 19 e 20. O livro de Tiago, capítulo 5, contém 20 versículos. E o livro de Tiago contém 5 capítulos. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.